Na verdade... Ah, tá. Tudo bem. Isso. Ah, tá. Não vai processar lá. Isso. E agora? Tá lá. Será que tem como a gente puxar a cortina ou apagar um pouco a luz? Acho que isso é isso. Do lado de cá. A câmera aqui está mais focada aqui ou... Não, onde você ficar a gente coloca. Não tem? Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, nós estamos aqui juntos em torno da missão espiritual, já que somos espíritos, todos nós, em marcha evolutiva, espíritos imortais, Marcelo. vamos estudar. Marcelo, pode chegar mais para cá um pouquinho. E rogamos a Deus, nosso Pai, possa enviar suas equipes de trabalhadores, aqueles trabalhadores afinados com o Evangelho de Jesus, incansáveis para implantar no planeta Terra aqui o Evangelho de Jesus como norma de conduta, como está escrito nas nossas vibrações, né? A implantação do Evangelho de Jesus como norma de conduta. Uma sociedade tendo como norma de conduta só fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para si, né? Então, como dizia o Tom Jobim, que maravilha viver numa sociedade assim. Que maravilha viver. Mas Jesus, em seu Evangelho, ensinou que o céu e a terra não passariam sem que o seu Evangelho fosse praticado aqui até o último jota, até o último dia. Então a terra haverá de um dia ser habitando, lar de espíritos purificados. Porque os mundos também evoluem. Nós aprendemos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, não só as criaturas, mas os mundos também evoluem. E vão desde, segundo a classificação kardeciana, os mundos primitivos até as moradas divinas dos espíritos purificados, que nos aguardam. Estão lá, preparados, como diz a parábola do mestre, né? A festa estava pronta, mas os convidados não foram dignos ainda de comparecer. Então, quando no momento que nós alcançarmos essa dignidade, podemos estar presentes nesses mundos mais felizes sem que sejamos lá no fim do desafio, nós vamos chegar lá. Então, hoje o assunto, o tema que nos congrega aqui são os nossos inimigos. E nós vamos reunir os apontamentos da doutrina a respeito desse assunto para que a gente possa nos aproximar do entendimento real, verdadeiro que a gente tem que ter a respeito desse assunto. Que quem são os inimigos, como devemos considerá-los, como nos relacionar com eles, quem são eles? Então, a partir da revelação espírita, nós pretendemos ir mais a fundo no entendimento dessa questão, desse assunto. Então, começando, será que esse foi o... Estou mexendo aqui. Aí, os nossos inimigos. Então, os nossos inimigos, né? A gente iniciando, então, o nosso estudo a respeito dos chamados inimigos. Seriam o quê? Pessoas, grupos
sentimento que o mundo nos passa, no que vem a ser, primeiramente, vamos procurar entender o que o mundo nos ensina a respeito dos inimigos, o que vem a ser inimigos na visão do mundo. Pessoas, grupos ou forças que se opõem a alguém ou algo. Pode ser inimigo de uma entidade, de uma instituição, de uma pessoa, ou das duas juntas, como no caso do filme que estava passando no começo aí. Era atingir a instituição através do seu presidente. Então, pessoas, grupos ou forças que se opõem ou contra, vem no sentido contrário, na contramão de um objetivo determinado, de uma ideia pré-estabelecida. Que interessante que essa definição embute nela um sentimento. O ódio, o não gostar, o detestar, não gostar, o odiar. Isso é a definição dicionário do Google. Envolve a questão do sentimento, porque ninguém é inimigo de alguém de graça, à toa, sem nada dentro. Por mais que às vezes a gente pense, eu não gosto dela, não sei porquê. De graça, eu não gosto de uma pessoa, ou a pessoa não gosta de mim de graça. Nunca de graça. Tem sempre um sentimento por trás que move a ação no sentido contrário, e por isso mesmo, ser no sentido contrário, inimigo. É na contramão da correnteza. Então, sentindo ódio, buscando prejudicar, ou atuando de forma contrária, como dissemos. Os inimigos, como o mundo nos ensina a ver, o que vem a ser os inimigos. E o termo pode ser usado em diferentes contextos. Vamos lá. Um oponente, um jogo qualquer, que nós chamamos de inimigo, muito embora a gente possa melhor categorizá-los nessa situação como adversário. E não necessariamente um adversário tem o sentimento de ódio, aquele sentimento de não gostar, embora os espíritos menos desenvolvidos levam sempre, mesmo sendo um jogo, acabam levando para o lado pessoal. O que significa isso, lado pessoal? A pessoa, o sentimento da pessoa. A gente fala, rapaz, isso aqui é uma brincadeira, não precisa, né? Isso aqui é um jogo, isso com as pessoas que não. Né? Então, às vezes cabe adversário, sinônimo de adversário, e às vezes não. Às vezes não. Uma nação adversária, a nação inimiga, e às vezes em contextos militares. É o inimigo. Aqui, a nação adversária e a força militar, às vezes a nação, você nem foi convocado para lutar na guerra, mas seu filho foi, você é daquela nação, sujeito que também não seja do exército da outra nação, é visto como inimigo. Aqui vem filme, olha que absurdo, ele é inimigo. É inimigo, rapaz, é inimigo. Você está ajudando o inimigo. E se a gente veste um uniforme, então, no campo de batalha, o inimigo tem que ser eliminado. Olha que coisa dura. Essa coisa do inimigo não é fácil. Parece que estamos falando de um assunto meio leve, não, é uma coisa pesada. Não é um simples adversário, é inimigo, tem que eliminar. Eu tenho que desenvolver um sentimento que me ajude a vencer a guerra. Qual é? O ódio, eliminar o inimigo. Ver aquele outro ser humano lá, como alguém que tem que ser eliminado. Então, no contexto militar, em termos de guerra, tem um significado pesado. Aqui já fora do nosso convívio social, em momentos, costuma-se dizer, em tempos de guerra. Nós não sabemos bem o que é isso. Às vezes nós brincamos com o fogo, brincamos com o perigo, nos aproximamos de um clima favorável à situação sem imaginar
Porque uma geração que não viveu isso na Terra. Graças a Deus, nós brasileiros, como somos reencarnacionistas, quem sabe já estamos cansados disso. Já vivemos demais isso em outros tempos, em outras terras, em outras situações. Aprendendo que não leva a nada ficar se matando e tudo mais. Eu estudo no campo da suposição, porque não sabemos assar. Mas enfim, ele coloca ainda aqui, até mesmo num sentido mais abstrato. Como assim mais abstrato? Ele diz, como um conflito espiritual, um conflito do espírito, um conflito pessoal, porque a pessoa é um espírito, nós somos espíritos. Conflitos espirituais são conflitos íntimos. Existem inimigos, e é aqui que nós vamos concentrar a segunda parte da nossa exposição. Nesses inimigos. Esses inimigos. Então, no sentido mais abstrato, por que mais abstrato? Porque é menos palpável, é menos visível. Não é um inimigo que eu ponho na luneta da mira para apertar o gatilho. Não é assim que se visualiza. São inimigos invisíveis que nós não sabemos nem da existência deles. Aonde se esconde, de onde eles armam suas ciladas, nós nem sabemos nada a respeito deles. São os mais perigosos inimigos, certo? Então, na visão de Jesus em relação aos inimigos, conforme o mundo, esses inimigos dos quais falamos já até agora, na visão de Jesus, no seu Evangelho, nas lições da Boa Nova que ele nos trouxe, o que nós retiramos dali? O que nós retiramos dali? Nós sabemos. Tendes ouvido o que foi dito, ou seja, antes de mim, o que vocês aprenderam? Com as santas escrituras aí do Antigo Testamento. O que vocês aprenderam na lei e os profetas? Então, tende ouvido o que foi dito pelos antigos, como ele dizia. Amarás teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, ou seja, de agora em diante, nós vamos mudar a nossa visão de tratamento do inimigo, de relacionamento com o inimigo. De agora em diante, há uma mudança, como vamos dizer, uma mudança de paradigma em relação ao inimigo. A partir de Jesus, os óculos mudam. Vamos ver os inimigos com outras lentes, as lentes espirituais. Porque antes de Jesus havia a ideia de que os judeus eram um povo especial, um povo escolhido. Era o povo de Deus. E os outros eram os outros. Como diz a música. E os outros são os outros. São gentinha. Porque gentil é o significado de gentinha. Então, havia o povo escolhido de Deus. Mas com Jesus não. Porque Deus, com Jesus, não é mais o Senhor dos exércitos. Ele é o Pai. Se Ele é Pai, Criador de tudo que existe, todos que existem são irmãos. Olha que mudança. E por isso mesmo, Ele vem dizer de agora em diante comigo, a partir de mim, eu vos digo que amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Façam o bem, ore por aqueles que vos perseguem e caluniam. Para seres filhos de vosso Pai que está nos céus. Quando ele fala para seres filhos, era para ser reconhecido como Pai, porque assim, a conversa usual nossa, até nos dias de hoje, muito mais naquele tempo, ele é filho de fulano. Puxa, ele toca tão bem esse instrumento, o violão, ele é um excelente violonista. Rapaz, pois ele é filho de fulano, um ótimo violonista, aparecido no lugar. Quer dizer, o filho traz em si, hoje sabemos, geneticamente, tudo para seguir os passos do Pai, nas aptidões, da maneira de ser, do modo de ser, não é verdade? Então ele diz, para você ser chamado filho de Deus,
quando manda o sol, ele manda para bons e para os maus também. Ou será que anda uma nuvem impedindo o sol acima de todos os maus? Deus age dessa forma? Não. Quando está bom para plantar, chega a conjunção lunar favorável do plantio, é para o bom e para o mal. Plantar também. Quando vem a chuva, ou a seca, ou as tempestades, as ventanias, vem para os justos e para os injustos. Para os que andam pelos seus caminhos e para os que se afastam deles. Dessa forma, age o Pai. Então, se você quer ser chamado de filho de Deus, haja como Pai, para ser reconhecido e chamado como filho de Deus. Então, essa colocação está no capítulo: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Não podemos ser bons só para quem é bom conosco. Se você saudar somente aqueles que vos saúdam, que fazeis nisso de especial? As pessoas de má vida não fazem da mesma forma? Você está na média evolutiva da sociedade. Se você quer se destacar, estar acima, num outro patamar evolutivo, você tem que fazer diferente da média. A média é: você faz o bem, me ajuda, eu te ajudo. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Mas para se destacar da média, peraí, você faz o mal para mim? Eu devolvo o bem. Opa, aí você está se destacando. Aí você está se destacando. Essa é a proposta de Jesus para a nossa ação em relação àqueles que chamamos de inimigos, conforme a visão do mundo. O que o mundo nos ensina, que sejam nossos inimigos. Então, para Jesus, os inimigos devem ser amados. Que dificuldade, né? Que dificuldade. Mas, Kardec, na sua especialidade, é a análise crítica, aplicando a virtude do bom senso, que era nele desenvolvido em graus. Por isso ele foi destacado para a missão da terceira, comandar na terra a implantação da terceira revelação. Mensagens que vinham do mundo espiritual de todo lado, vinham do além, de cá, de lá. Mensagens completamente erradas, mensagens perfeitas, mensagens parecendo que estavam certas, mas não estavam. E aí é Kardec, com seu senso crítico, o bom senso encarnado, como disse Leon Denis, bom senso encarnado, fazendo sua análise. Ele vai analisar as passagens de Jesus. Gente, quando ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a passagem do Evangelho para ser estudado naquele capítulo. Em seguida, vem o comentário de Kardec, para depois, instrução dos Espíritos. Não é assim? Quando a gente pega o capítulo do Evangelho para estudar, quando vem aquela análise de Kardec a respeito da passagem, presta atenção. É preciso. Se vocês quiserem, eu costumo dizer que às vezes a gente está participando assim em zona rural, pessoas que não estudaram tanto, e a linguagem é um pouco difícil do Evangelho, como de toda a codificação. Tem termos às vezes rebuscados, mais difíceis, até a gente mesmo precisa ir no dicionário. Então a gente está lendo às vezes com o pessoal, com menos escolaridade e tal, e a gente quer trocar a palavra. A gente quer mudar, falar, vou tornar mais acessível. Acho que se eu ler desse jeito não vai entender. A gente quer mudar, não dá. Está tudo colocadinho, certinho, aquela palavra, aquele termo. A gente quer colocar outras palavras numa coisa que fica sobrando. A gente quer retirar alguma palavra numa coisa que fica faltando. Não dá para tirar nem pôr nada. Essa é a categoria do mestre Dionês. O Rito de Homem de Zardivaio. Ele é justo e perfeito, como costuma-se dizer na maçonaria. É tudo justo e perfeito. Tudo justo. É aquela roupa que veste justo. E não dá para a gente falar para o alfaiate, dá para soltar mais aqui? Vai ficar caindo. Né? Dá para apertar mais aqui? Vai ficar apertado já justo, mas não mexa. Não mexa porque está perfeito, está justo, é assim. Então, analisando aquela passagem, ou melhor, estudando a análise que Kardec fez daquela passagem,
ele começa dizendo que geralmente nós nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada nas circunstâncias. A pobreza da nossa linguagem, diz Kardec, leva a esse equívoco. Porque nós evoluímos em muitas coisas. Analisamos a matéria no microscópio, os seres mais ínfimos e tudo mais, até as partículas do interior do átomo, as subpartículas, até um Deus assim, sabe tudo. Mas na hora de pôr no microscópio uma coisa chamada sentimento, nós somos muito atrasados. Os sentimentos são como as cores, que vão mudando gradualmente. A gente não sabe no arco-íris o ponto exato onde termina o vermelho e começa o laranja. Do laranja para o amarelo, a gente não sabe essa divisão como a noite para o dia. Ele vai no entardecer ou no amanhecer, um gradiente que não dá para definir. Ó, o dia começa às 6 horas, 18 minutos, tantos segundos, não existe isso. Ele vai variando. E nossos sentimentos também. Nós não aprendemos a separar os sentimentos em todas as suas nuances. Às vezes chamamos de ódio, de raiva, um sentimento que não é simplesmente isso. É uma pequena variação disso. Da mesma forma, para a palavra amor, nós chamamos de amor muitos sentimentos que são diferentes entre si. O amor, o sentimento que eu tenho pelo meu pai, que eu chamo de amor filial, é diferente do amor pela minha mulher, do amor marital. Diferente do amor que eu tenho pelo meu filho, o amor paterno. O amor pelos inimigos é um sentimento que não é igual. A maioria dos sentimentos chamados amor. O que nós temos que entender, o que vem a ser esse amor que Jesus falava, que devemos desenvolver em relação a esses que chamamos de inimigos. Não é esse. Então, Kardec continua dizendo, Jesus não pretendia dizer que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. E é o que nós queremos fazer muitas vezes. Agir pelas raias, né, no caminho, pela senda da hipocrisia. Fingir uma coisa que a gente não está sentindo. Ah, mas Jesus mandou que tem que amar os inimigos? O inimigo está lá, oi nenê, beijinho no rosto, não é verdade nada disso. Mas Jesus falou que temos que amar os inimigos. Olha só. Então, Kardec diz, a ternura pressupõe confiança. Como é que nós vamos confiar em quem nós sabemos que nos quer o mal? Como é que eu vou dar as costas para alguém que eu sei que quer me prejudicar? Isso é tolice. O próprio Mestre nos advertiu. Sede mansos como as pombas, mas prudente como as serpentes. Ou seja, sejam bons, mas não sejam bobos. Não é força para os inimigos. E nem precisa ser hipócrita. Pode deitar a cabecinha no colinho, vou fazer um cafuné. Não é isso. Isso a gente faz para o filho da gente, para a mamãe da gente, para de tarde, assistir um filme, né? Quem tem mamãe ainda, né? Aqui encarnada. Então, não devemos ser nem hipócritas, nem bobos. Tá? Não se pode, enfim, diz Kardec, ter a mesma satisfação em encontrar um inimigo quando a gente encontra um amigo. Ô Wilson, faz um ano que a gente não se vê, na verdade. Abraça daqui, abraça dali. Isso é amigo. Agora eu encontro um inimigo que não me quer bem. Eu vou abrir o peito para ele. Não é assim. Isso que a gente nós temos que nos colocar em busca do entendimento dessas coisas. Inteligência, a educação dos mestres de Lyon, do mestre espiritual maior, Jesus. Tá? Então, olha, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos.
Que falta de consideração você até tratar o amigo do mesmo jeito que trata o inimigo. Amigo, merece uma consideração. Diferente, uma consideração especial. Um tratamento de amigo. Amar os inimigos não é, pois, ter com eles uma afeição que não é natural. Nós temos que agir naturalmente para termos atitudes sinceras. Eu ajo conforme sinto. Minha ação representa meu sentimento. Isso é agir com naturalidade. Automaticamente, mecanicamente. Sem fazer força. Eu tenho que parar para pensar como que eu tenho que fazer. Já é um exercício que demanda um tempo, um pensamento, um raciocínio, um pequeno esforço, depois de comparar. Faço assim, desse jeito? Será que eu falo desse jeito, daquele? Seja natural. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação de encontrar um inimigo que se tem quando encontramos um amigo. Então, amar os inimigos, segundo Kardec, não lhes ter ódio, nem rancor ou vingança. Então vamos entender o que é, na linguagem evangélica, amar aos inimigos. Já que não é a mesma coisa, a mesma expressão que demonstramos para um amigo, que expressão devemos demonstrar? Olha, não cultive ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Bota isso em relação àquele porque você considera, tem essa consideração de inimizade que ele tem por você. Se você não tiver ódio dessa pessoa, que é, na visão do mundo, nós estamos estudando o inimigo na visão do mundo. O que o mundo nos diz que seja inimigo nosso. Para esses, você não cultive ódio, nem rancor ou desejo de vingança, você está no caminho desse sentimento. Qual o sentimento? Amar os inimigos. Agora nós vamos ver a tonalidade desse sentimento. Como se estivéssemos falando de cores. Que tom de vermelho é esse? É mais para o vinho? É mais para o bordô? Olha como tudo tem nome. Por quê? Porque o pintor se especializou na arte da pintura, que exige uma certa tonalidade aqui. Um vermelho. Quantos azuis nós temos? Azul celeste, azul lilás, azul marinho, azul, me ajuda? Royal, aquele do mar, tem um azul do mais esverdeado, do mar lá, um azul meio... Anil, tem o azul anil, olha, são cores diferentes. Da Prússia. Azul? Da Prússia. Da Prússia eu desconheço, mas... Deve haver, mas na verdade são diferentes por quê? Porque são frequências diferentes. Céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro azul sem nuvens. Então cada luz tem um comprimento de onda, cada tom de azul desse é um comprimento de onda. Você alterou o comprimento da onda eletromagnética, que é a luz, você alterou o comprimento, altera o resultado, no final, como o olho capta e envia para o cérebro. Então, quando nós estamos falando agora aqui do sentimento amar os inimigos, essa tonalidade, essa variante do sentimento do amor, que é amar os inimigos. Não ter ódio nem rancor ou desejo de vingança, nós estamos nesse caminho do entendimento desse sentimento. O que mais Kardec fala? Olha, perdoá-los sem segunda intenção, incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Próxima vez, você vai ter que se haver com as leis de Deus. A lei de ação e reação governa o universo todo, está presente em toda a criação, você vai ter que se haver com ela. Eu, da minha parte, não tenho ódio nem rancor, nem desejo de vingança, e perdoar sem segunda intenção, perdoar os inimigos, eu te perdoo, está tudo certo. Só que não me apareça lá na minha frente. Suma da minha vista. Quando em casa no cabeça, sem impor condições para perdão. Quando ele fala incondicionalmente, é sem impor condições. Agindo assim, estamos amando os inimigos, conforme Jesus
nos ensinou. Não é encher de beijinho no rosto, na testa, aqui, tá bom, não, um beijinho. Não é nada disso. Para dizer que eu amo mais, não é nada disso. Isso é falsear o sentimento. É atitude de hipocrisia. O que mais? Não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque a pessoa às vezes cai em si do erro que fez e quer reatar a amizade. Ele vai chegando perto da gente na festa, né? E a gente vai indo mais para longe. Ele vai chegando perto da gente na festa, a gente vai indo mais para longe. A gente vai opondo obstáculo à reconciliação. Não está amando o inimigo conforme o mandamento do Evangelho. Tocou o telefone, olhou o número. Opondo obstáculos. Pondo, perdão, o obstáculo à reconciliação. Não está no caminho de amar os inimigos. Desejar-lhes o bem em vez do mal. Aí você vai ver só. Olha, sem querer eu acabei incorrendo nesse erro. Eu não falei agora mesmo? Falei, eu te perdoo, mas você vai seguir a lei de Deus. Eu acabei de falar, olha como está incutido em nós. O sentimento humano, nós somos humanidade. Humanidade terrena. O mundo de provas e expiações. O entendimento que a gente tem é esse, eu acabei, né, por falar exatamente, como eu disse, naturalmente o que expressou-se foi naturalmente, daqui da minha explicação, olha, eu te perdoo. Você vai seguir com Deus. Deus há. Deus há de dar o que você merece. Não é isso. É desejar o bem. É desejar o bem. Em vez do mal. Se fizer isso, amando os inimigos. É alegrar-se em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atingiu. E sabe aquele cara lá que puxou seu tapete na firma? Pegou o seu cargo? Inventou aquela fofoca lá? E você foi mandado embora? Ele acertou na loteria, cara. Aí fica mais louco aí. Você dá um soco na mesa, Deus dá asa, não é esse que fala, Deus, esqueci agora, tem um provérbio, né, que fala, parece que só ajuda quem não presta, quem não precisa, quem precisa não acerta, não ajuda. Então a gente se entristece com o bem que atingiu. Sabe aquela doença que ele tinha? Curou-se. Não, a gente fala assim ainda, Deus que abençoe. Deus que abençoe. Mas por dentro é o sentimento. E tudo que ele fez ainda conseguiu Isso não é amar os inimigos conforme o sentido evangélico que Kardec nos apresenta. Olha só, amar os inimigos é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. Precisando de ajuda. Nem vou falar um empréstimo. Aí está precisando de um carro dele para levar a mulher no médico, não pega, ele dá a partida, ela não vai, não sei o que, aquele vizinho que você brigou. Mas ninguém briga com o vizinho ali, né? Não. Todo mundo é espírita, ninguém briga, né, com o vizinho, tá tudo certo. Então, se está precisando, mas não é ajudar, falar assim, tá vendo? Você fez tudo aquilo para mim, ainda estou ajudando você. Deixar bem claro isso, né? Tem que deixar bem claro isso. Tá? Abster-nos, tudo isso aqui é amar os inimigos, gente, na visão evangélica. Diferente aquele entendimento que a gente tinha de dar o mesmo tratamento que um amigo. Não. A gente basta, olha, abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicar. Eu sei uma história dele. Eu sei a história. Só porque ele fez aquilo. Isso é vingança. Ele está se vingando da maneira mais sórdida. Porque quando fala da vingança lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala disso, mais sórdida. É pelas costas. A pessoa não está ali, você está semeando coisas da vida dele, erros dele.
na ausência dele. Depois, quando ele chega naquela roda de conversa, ele vê uma frieza diferente ali. Não sabe por quê. Seu sentimento produziu aquilo. É isso. Então, olha, abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicar. E enfim, pagares em todo o mal, em tudo, o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Sem intenção de humilhar. Que é aquela situação que eu falei assim, olha, tudo que você me fez, olha aqui o teu plano. Então, Kardec termina dizendo, olha, todo aquele que assim fizer, quer dizer, toda essa relação aí de posturas e atitudes que nós estudamos agora, todo aquele que assim o fizer, cumpra as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Sabe? Isso é como Jesus nos ensinou, no entendimento e desenvolvimento dessa questão por Kardec, o que Jesus nos ensina, como nos relacionar com esses inimigos, chamados inimigos pelo mundo. O mundo nos ensina, claro, os seus inimigos são esses. Jesus diz, esses, tratem-os assim. Assim como? Vem Kardec diz. É tudo Evangelho. Todas essas frases aqui que eu coloquei, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. É só ir lá que a gente relembra tudo. Mas, agora, vem Jesus, como nós falamos, o divisor de águas. Não só da história, mas o divisor de águas no nosso relacionamento com Deus e a criação. Por quê? Porque ele vem nos trazer uma visão espiritual da criação. Eu vou falar um negócio aqui, é uma coisa chamada paradoxo. Paradoxo é o seguinte, é a visão que você não vê. Que tudo que Jesus veio apresentar de novidade está relacionado ao invisível, ao intangível. O que quer dizer isso? Não dá para tocar, pegar. Então, olha só, Jesus nos trouxe a visão do que não vemos, né? Ou seja, do lado espiritual da criação. Eu faço parte da criação. Então, o espiritual meu, das outras pessoas. Até a matéria, a função da matéria na criação, ou seja, Jesus vai explicar tudo isso pelo lado espiritual. Só que ninguém falava do lado espiritual naquele tempo. Ele ia inaugurar essa época na humanidade. Certo? Então, esse tipo de visão estabeleceu o quê? Paradoxos. É quando você apresenta opostos, lados opostos, sentidos opostos, uma aparente contradição para apresentar a realidade, ou seja, para falar da verdade. O certo é isso, e fala uma coisa que se contradiz. Do tipo, quanto mais você vai, mais você está vindo. Peraí, eu estou indo ou estou vindo? Eu estou usando os contraditórios, lados opostos da situação. E para entender, ou melhor, Jesus, para explicar o aspecto invisível da criação de Deus e da nossa realidade, porque somos espíritos, né? Ele tinha que contar isso para nós. Ele tinha que falar disso para nós, da existência do mundo espiritual, invisível, intangível. E cada vez que ele ia apresentar de alguma forma esse mundo, aparecia um paradoxo. Vamos ver os paradoxos do Cristo. Olha só. Os paradoxos, olha. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Isso. Para Jesus ensinar que quem fica correndo atrás apenas da vida e da satisfação dos interesses materiais, essa é a vida nossa, correndo atrás do dia a dia, correndo atrás de pagar as contas, e só tem tempo para isso, só tem mente para isso, só tem mente e coração para isso, só dá valor a isso, acaba se perdendo.
Você está querendo ganhar e acaba perdendo. Olha o paradoxo. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Isso ele vai fazer, vai acontecer constantemente nas suas lições, porque quase sempre o que é bom para a vida material, nem sempre é bom para a vida espiritual. E o que é excelente para a vida espiritual, nem sempre é excelente para a vida material. E ele começa a apresentar esses ensinamentos e vão brotando os paradoxos. E a pessoa pensa, meu Deus, você mais me confunde do que esclarece. Éramos nós, naquela época. A gente não tinha Kardec, né? A gente não tinha doutrina espírita. A terceira revelação estava 1800 anos ali. 1857 anos ali. Olha, quem se elevar será rebaixado. Meu Deus, como assim, Jesus? Você quer ser grande, vai ser chamado muito pequeno lá no mundo espiritual. Mas se você aprender a se rebaixar, a ser pequeno, aí você será chamado muito gigante lá no mundo espiritual. Olha que dificuldade para o povo da época. O que ele está fazendo? Apresentando a realidade espiritual da criação. Ele diz, procurar juntar tesouros, não é nada de ser na tesouro, tesouro é lá. Tesouro de lá, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, a traça não rói. E o pessoal fica no juntar tesouro lá. Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os que veem, os entendidos, os sabichões, esses se orgulham do seu saber humano, mundano, mas não alcança as nuances das lições espirituais. E Nicodemos, Jesus falava, rapaz, você é mestre em Israel, professor das escolas rabínicas, não entende essas coisas? Porque ele falou, mestre, como é que vai nascer de novo depois de velho, como o homem vai entrar na barriga da mãe? Jesus fala, ei, Nicodemos, és mestre de Israel e não entende dessas coisas. É um cara que via, era um entendido, mas nas questões espirituais era um cego. E Jesus, a partir de mim agora, ver outra coisa. É mais profunda a questão. Olha só, bem-aventurados os que choram, e ai daqueles que hoje riem, porque encontram no mundo a sua satisfação, a sua consolação. Bem-aventurados os que choram. Meu Deus, mas na colocação espiritual é assim. A dificuldade está ensinando, está resgatando débitos e retornará para o mundo espiritual com aquela sensação que a gente tem quando paga mais uma folha do boleto lá, né? É mais do boleto que é aquela Bíblia, né? Esse tamanho assim, prestação do carro. E quando a gente quita o carro, meu Deus, sensação, é o bem da bem-aventurança que tem, paguei. Esse que hoje choram, então é a situação, porque ninguém gosta de estar lá pagando, né? Ah, lá você vai, eu podia pegar esse dinheiro e fazer tal coisa, mas esse é do carro, esse é da casa, né? Esse tal, das casas pernambucanas, das casas barreiras, lá e tal, é dele, né? Então, mas ai daqueles que hoje riem, encontram no mundo sua satisfação. Na hora de deixar o mundo, pegar as coisas. A alegria dele está tudo aqui. Era a fazenda que tinha, era o carro, era tudo, era a família, eram as coisas que ele tinha. Né? Se seu olho é motivo de escândalo, cortai-o. Meu Deus. Até porque nada vale mais no organismo humano, depois do cérebro, lógico, mas na nossa expressão do dia a dia, uma coisa muito cara, de muito valor, está custando os olhos da cara. Os olhos aí, Jesus vem pedir, pô, se for motivo de você, corte a mão. Meu Deus, corte a mão, é melhor. Arranque os olhos do rosto, é melhor. Olha que paradoxo. Isso é espiritualidade. Hoje nós temos mais condições um pouquinho de entender essa linguagem, mas naquele tempo nós penávamos. Procure a porta estreita, apertada, fuja do caminho largo. Quem em sã
sem consciência que tem um caminho tudo espinhento, picado com cipó, cobras e tudo mais no caminho, vai deixar essa rua asfaltada para seguir por aquele caminho. Mas Jesus não é assim. Em se tratando das coisas espirituais, é assim. Sabiam? Falava seca. Como que ele dizia isso? Ouçam os que têm ouvido de ouvir. É a maneira de ele dizer. Sabia? É assim. Muitos poucos, né, seguiram Jesus. Porque ninguém queria a porta estreita. Queria o caminho largo. É o normal para o mundo. Para o mundo é o normal. É dando que se recebe. Aí se confundiu todo mundo já. Peraí, mestre, peraí. O senhor quer dizer que para mim receber de Deus tem que doar tudo que eu tenho? Eu vou ficar sem nada. Ou seja, estou lembrando aqui agora do jovem rico. Mestre, o que ele fazer para conquistar a vida eterna? Lê os mandamentos, que está escrito lá. Aqueles mandamentos eu já cumpro todos, né? Já! Então agora vamos mudar de nível. Sabe o videogame, quando a gente fica muito craque no nível? Primeiro nível a gente se acha com essas aeronaves lá, derruba todas, não sei o que. Acha que é o tal. Aí vem um colega e fala assim, não, você está jogando no nível 1, né? Vira a chavinha para o nível 2, né? Aí o negócio pega. Aí aquelas naves que você derrubava estão atirando também. Ela não passa. Ela atira em você também, cara. Aí é tudo mais difícil. Jesus chegou para ele e falou assim, você já faz isso, tudo bem. Então agora sabe o que você faz? Você vende tudo que tem, pega o dinheiro, dê aos pobres e siga-me. Rapaz, um trovão ali não ia fazer tanto estrago por aquele rapaz embora. Ele só baixou a cabeça, deu meia volta no cavalo e foi triste embora. Porque ele sentiu as dificuldades no nível 2. E em termos de espiritualidade, o último nível não existe. É infinito a dificuldade, a evolução da dificuldade para nós. Então é dando que se recebe outro paradoxo. E diz Jesus, olha, e assim vamos, bem-aventurados e injustiçados os que são perseguidos, felizes desses que são perseguidos em meu nome. Para aquele que tem, é dado mais. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem é retirado. Outro paradoxo. Não vamos nos perder muito mais nessa dos paradoxos, porque temos que avançar ainda para frente. Então, este é o paradoxo nosso, que nós nos deparamos desde aquela época até hoje. Inimigos? Vocês têm que amar. Meu Deus, é um inimigo, eu quero mal. Tem que amar. É um paradoxo. Certo? Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos. Vimos lá, né? Amarás teu próximo, aborrecerás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, para poder ser chamados de filho da justiça. Nos põe a pensar tudo isso. E então, Jesus veio ensinar que somos espíritos. Somos espíritos. Quando Jesus falou isso? Vocês não falam. Eu falei outro. Quando que Jesus falou isso, que nós somos espíritos? Nós vamos nos lembrar que a época de Jesus, o povo consultava o plano espiritual, os desencarnados, mas não dizia, vamos consultar os espíritos desencarnados. Não. Eles diziam, vamos consultar os deuses. Os deuses. Assim eram chamados os espíritos. Os deuses. Aí vem Jesus dizer para nós que somos espíritos, falando, rapaz, vocês são esses deuses. Quando vocês desencarnarem, vocês lá também vão poder se comunicar, conversar. Vós sois deuses. Na linguagem da época, eram os espíritos. Certo? A apresentação da Jesus veio apresentar a realidade da vida espiritual, do mundo espiritual. E era importantíssima essa noção que ele passasse para todo mundo de que não somos daqui.
estamos aqui momentânea e transitoriamente, mas retornaremos para onde viemos, a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Então, não falou só que somos espíritos, mas espíritos em evolução, porque ele ensinou: vós sois deuses e poderão fazer tudo que eu faço um dia. E muito mais. Ele falou, não falou. Vocês vão chegar ao ponto em que eu estou e vão além. Há uma marcha evolutiva para cada criatura de Deus. Há um progresso a ser realizado por cada um de nós. Progredir até onde? Bem, ele apresentou o objetivo da evolução para facilitar o entendimento da nossa época como um lugar, um reino. Assim eram denominados os lugares. Para onde você vai? Eu vou para o reino do norte, o reino do setentrião, o reino do sul, eu vou para o reino do rei tal, o reino do faraó tal, é o reino. Então ele apresentava o objetivo do nosso progresso, da nossa evolução espiritual, como sendo o reino dos céus. Essa é a missão com que cada filho de Deus foi criado: progredir em direção, caminho de volta ao Pai, em direção a Deus. E ele chamava isso de o reino dos céus. Ele colocava nesse reino Deus como o rei, o Senhor. Nas parábolas, não é assim? O rei fez a festa do casamento do seu filho. Né? E quando vier o rei, exterminará com seus exércitos homicidas e tal. Era Deus comandando o reino dos céus. E está lá, nos esperando. Então Jesus nos ensina que somos espíritos em evolução a caminho da perfeição e da felicidade. E ele fala que todo mundo vai chegar lá. Uns mais rápidos, que se dedicam mais, diz o livro dos Espíritos. Outros vão chegar menos, de forma mais lenta, porque não se dedicaram tanto. Mas todos vamos, porque se um de nós não chegar, significa que Deus tem alguma coisinha com a gente. Ué, esse aqui não deu certo. Não sei se vocês já ouviram uma expressão lá na minha terra, no linguajar caiçara, lá na beira da praia, tem uma expressão assim de desconsolo, de coisa que chama-se assim, eu não sei nem se é tupi-guarané, mainga. Nunca ouviram falar mainga? Oh, mainga do céu. Essezinho aqui saiu, faltou um parafusozinho nele, ele não vai chegar lá. Não existe isso. Nós temos tudo em nós para chegar lá. Mas depende de nós somente. Para termos o mérito da chegada, diz o livro dos Espíritos, né? Para ter o mérito da chegada. Então, assim como tudo que precisa para existir um laranjal está dentro de uma sementinha, assim? Dentro de uma sementinha, tem um provérbio oriental que diz que um sábio olhou para a sementinha e falou: sementinha, sementinha, sabia que dentro de ti há um laranjal? Nós somos esse princípio inteligente em evolução. E vamos chegar lá ao nosso destino, né? Porque Jesus falou: nenhuma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. Então todos nós fomos criados com a destinação da felicidade e da perfeição. E a felicidade que corresponde a essa perfeição relativa que o Espírito pode atingir. Então, dentro dessa perspectiva espiritual apresentada por Jesus, o que vem a ser os nossos inimigos? Agora, numa visão mais profunda, não a que o mundo dá, né? Com Jesus, o inimigo é tudo que possa atrasar ou estagnar essa nossa marcha evolutiva. Que atrasa, me chumba onde eu estou, no patamar que eu estou, a possibilidade de entendimento que eu tenho, eu não passo disso. Me atrasa, tudo que leva a essa condição de atraso é inimigo.
verdadeiro. Então vejam bem, olha que interessante. Jesus ensinou que essa condição de perfeição e felicidade está no reino dos céus, mas ao mesmo tempo o reino dos céus está dentro de nós. Então nessa caminhada interior que vamos fazer, nós vamos encontrar inimigos. Os inimigos que vão atrasar nossa marcha da caminhada interior estão justamente nos ombreando nessa marcha, lado a lado nessa marcha, interiormente. Gente, é aqui que estão os inimigos verdadeiros. Não os devemos procurar alhures por aí, assim como Deus. Não estamos cansados de ouvir que devemos procurar Deus aonde? Dentro de nós. O reino dos céus, Deus, o Pai está aqui dentro. Se a gente está procurando Deus aí fora, vamos bater cabeça, perder um tempo. Então o reino dos céus está dentro de nós, nossos reais inimigos também estão dentro de nós. Sabe? Então, são os inimigos reais. Esses são nossos inimigos, gente. Olha aí. Eu coloquei alguns que eu lembrei na hora da datilografia, porque eu tinha essa palestra na cabeça já há tempos. É a primeira vez que eu estou fazendo essa palestra. Eu tinha tempos que não tinha, falei, um dia eu vou falar assim, mas como já estava pronto, eu fui deixando. Hoje acordei meio assustado, um pouquinho antes das 5, eu falei, meu Deus, eu tenho que colocar no PowerPoint. Então eu lembrei, aí fui colocando algumas coisas aí, porque ela já estava mais ou menos aqui. Eu precisava colocar aí no PowerPoint. Aí eu lembrei, olha, tudo isso são nossos inimigos, atrasam nossa marcha, nos deixam parados, estagnados. Ficamos sofrendo pelo mesmo motivo, as mesmas dores, encarnações. O mesmo desencarna, volta para o mundo espiritual, está sofrendo. Por quê, meu filho? Por causa disso. De novo. Da outra vez que você voltou aqui, foi por causa disso que você ficava moado aí, com a consciência latejando aí. Vamos planejar outra encarnação para lutar contra o mesmo inimigo, que te faz voltar para cá sempre com esse mesmo problema. São os medos, fobias, raivas. Não dá para a gente falar agora um pouco mais sobre eles, que nós temos que avançar e o tempo já está esgotando. Então, olha só. Ainda tinha isso, está vendo? Você é aqui? Olha, só tem que parar para contar, porque são as coisinhas do caminho, né? O teclado do meu... Não está batendo acento no notebook, não tem acento. Eles virem alguma coisa aí sem acento, porque não tem teclado. Aí eu tive que salvar, copiar um e colocar esse com acento num monte de texto. Falei, onde que tem aqui mais aqui? Colocava, onde que tem outro E esse aí ficou perdido. Vai aparecer. Então, assim, o conhecimento de si mesmo, porque se os inimigos estão aqui dentro, eu tenho que investigar o quê? Para encontrá-los e combatê-los. Tem que investigar o quê? Você pessoa. Está em mim. Os inimigos estão aqui dentro. Eu tenho que fazer uma busca para identificá-los onde? Dentro, em mim. Então é a questão importantíssima do Livro dos Espíritos, 919. Qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar-se nessa vida e resistir à atração do mal? Santo Agostinho, um sábio da antiguidade já falou disso. Conhece a ti mesmo. É aí. A chave do progresso espiritual é a viagem interior. É o conhecimento de si mesmo. É desbravar a intimidade. Então lá, a evolução que nós temos hoje é um pouquinho de nós que nós conhecemos. Um pouquinho de nós que nós conhecemos. Se estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem em quantidade, significa o quê? Que nós, como habitantes desse mundo, não conhecemos nada de nós, porque a evolução está na medida do autoconhecimento. Nós estamos no mundo inferior, não nos conhecemos nada. E é muito difícil a gente aceitar isso. A gente acha
que sabe tudo. Olha só, conhecer a si mesmo, conhece a ti mesmo, é a chave do progresso espiritual. Não tem gente. A gente pode buscar outra coisa, que é, falamos ontem lá, na pedreira, que é a paz de consciência no retorno espiritual. Você desencarnar e estar em paz, significa estar salvo das tormentas. Porque as dores do espírito são na consciência. Ele não toma choque elétrico, não pisa no fundo de garrafa, a dor de... Não tem. A dor do espírito é na consciência. É do morte, do arrependimento, é cair em si, é a dor de ver outro com o espírito mais clarinho, radiante, luminoso e olha para si mesmo. E ainda traz o pântano onde estava chafurdado. Então, a busca do progresso é no conhecimento de si mesmo. Mas a paz de consciência, a salvação, está na caridade. Assim, fora da caridade, não há salvação. Então, para adquirir essa condição espiritual, da espiritualidade, de estar em paz, gente, a gente não faz ideia do que é isso. É a maior riqueza que o espírito pode aspirar à espiritualidade, é estar em paz. É muito difícil isso, nós vivemos fazendo bobagem no mundo. Nós vivemos fazendo bobagem. Então, pela lei de ação e reação, nós sabemos que faz o bem, planta o bem, faz a caridade, é o que nós vamos colher. Mas progresso espiritual, a doutrina diz, Santo Agostinho, está lá, é no autoconhecimento, é entrar para dentro e fazer o autoconhecimento. Então, entendendo que somos espíritos, vou acelerar aqui, tá, Caio? Vamos encerrar. Entendendo que somos espírito, o que é o espírito para que a gente possa entender? Para entender o espírito, esquece o corpo. Se tirarmos de nossa consideração essa massa, esse aglomerado de células aqui, o que sobra? Sobra aquilo que pensa. Falamos ontem na pedreira. Aquilo que fica maquinando, aquilo que se emociona, que sonha, que quando fica o corpo paradinho na cama, deitado para dormir, algo trabalha. Está trabalhando, pensando, lembrando, está atuando, está em ação, está agindo, está chorando, entristecendo, está planejando, está pensando, está relembrando. É uma atividade mental. É a mente em ação. Você tira o corpo só para isso. Ah, Marcelo, mas tem o perispírito também, não, mas é matéria também. O mundo espiritual, nós somos essa mente envolvida pelo perispírito, envelopada com o perispírito. É o envoltório da nossa mente, do nosso psiquismo. É isso que trabalha. Então, procurar no espírito que somos nossos inimigos, é procurar no nosso psiquismo. Olha só, quem diria onde a gente ia dar nessa conversa, né? Mas é aí que mora tudo que nos prejudica o avanço espiritual. Gente. Porque no nosso psiquismo estão sentimentos arraigados de encarnações anteriores, instintos primitivos da agressividade, do egoísmo, do meu para mim, né? Como éramos na época das cavernas, está lá ainda. Nos atrasa, não deixa a gente ir para frente. A gente quer. Ou melhor, a gente vai ver. O nosso ego quer. Mas uma força mais forte em nós diz, não é assim. Não vai fazer assim. Vai ser do meu jeito. Vai ser assim. E a gente acaba fazendo tudo diferente. Então a mente
o psiquismo, a alma, o psiquismo, né? O espírito é o psiquismo, é isso que nós temos que entender disso, porque na realidade nós somos isso. Deixando o corpo aqui na Terra, vai sobrar o nosso psiquismo. É uma linguagem diferente? É uma linguagem da onde? Psicologia. É uma linguagem da psicologia que quando nós vamos procurar o estudo da reforma íntima e do autoconhecimento, vamos pegar a benfeitora espiritual que mais se dedicou nesse campo do conhecimento do espírito, como na visão psicológica, como o psiquismo, que é a Joana de Ângeles, certo? Então, ela diz que o psiquismo é um conjunto de tudo isso que eu falei, que existe aqui, ó. Lembrança, o que vem lá? Imaginação, pensamentos, as sensações, sentimentos, não é tudo que o espírito. Você volta? Não está tudo isso aí? E nós, o espírito que somos? É isso que compõe, que estrutura o espírito que somos, ou seja, nosso psiquismo, o espírito que somos. Então, o conjunto de tudo isso é o nosso psiquismo, a nossa mente, a nossa consciência, o espírito que somos, o que vai além dessa existência física. E é aí, isso que somos nós, aí está o reino dos céus lá no fundo, e nossos inimigos atrapalhando. As emoções, os sonhos, as ideias. Então existem psiquismos diferentes. O psiquismo da caverna é somente buscar comida, segurança, auxílio, procriar, essas coisas. Amanhecer vivo no dia seguinte, tá bom demais. Continuar vivo é o psiquismo. Só vive isso, não tem nada mais além do psiquismo primitivo. Tem o psiquismo do homem atual que se concentra no ter. No ter. Ter posses, ter cada vez mais, é para isso que o grosso do psiquismo da média, psíquica da humanidade, é isso, correr atrás disso. E o psiquismo da humanidade, além de nós, a humanidade angélica, bem, a humanidade angélica já tem um psiquismo diferente. Aqui é ter, aqui é ser. Ser melhor. Está preocupado não em correr atrás de ter, mas o que me falta de virtude. Qual é a limitação dessa virtude em mim? Minha caridade vai até onde? É capaz do sacrifício até onde? Até onde vai meu desapego das coisas materiais? Quem sou eu para os deserdados da sorte da minha sociedade? E tudo isso ele quer, a preocupação é no ser. São psiquismos diferentes. Então, para entender o psiquismo, nós temos formas diferentes de fazer esse estudo. Essa é uma delas. Chamada tópica, já vamos encerrar. Consciente e subconsciente e inconsciente. Olha só. Consciente, subconsciente e inconsciente. E quem estuda o psiquismo, analisa-o dessa forma. Com essa visão. O consciente, nós sabemos, aquela região do psiquismo que é onde eu acesso tudo facilmente. Quero lembrar do negócio? Até o que eu comi hoje no café? Para quem eu liguei hoje à noite, tudo isso nós acessamos fácil as informações porque estão no consciente. Subconsciente é aquilo que não está fácil. Mas eu faço um esforcinho, consigo. E o inconsciente é aquela informação, aqueles conteúdos psíquicos lá, que eu não tenho acesso. Não adianta. Não vai ter jeito. Isso é o inconsciente. Só que os estudiosos do psiquismo nosso, do psiquismo humano, dizem que o consciente, que aquilo que eu sei a meu respeito, quem é você? Quem é você, Wilson? Vai dizer, eu sou um cara assim, assado, costumo reagir a esse estímulo dessa forma, dessa outra. Tá? Essa resposta que ele vai dar é a partir do que ele tem no seu consciente do seu psiquismo. Mas os estudiosos dizem, os primeiros estudiosos do psiquismo, que o restante de nós é inconsciente. E a proporção de um para o outro estaria nessa medida. Como só o fundo do iceberg, o nosso inconsciente. O que eu desconheço a meu respeito. Porque eu não sei, mas sou eu. E por ter essa proporção, é ele que manda. Ele chega e manda. Chega mandando uma coisa que eu nem sei de onde veio. Nem sei, não, esse não sou eu. É você. Só que é um você desconhecido de você mesmo.
Por isso, o autoconhecimento é aqui que nós vamos encontrar o que nos atrasa. Por quê? Porque o que nos atrasa nos desagrada. Ninguém quer mexer com aquilo. Pode dizer a verdade? Que mau cheiro. Quem quer chegar num lugar, mexer, pôr a mão num negócio que fede, gente? Deus me livre, vou para lá. Então essas coisas do inconsciente, quando penetram a região do nosso psiquismo chamado consciente, me desagrada, eu entristeço, eu angustio, eu deprimo, eu mando de volta. O que na linguagem psicológica é, eu recalco, eu reprimo. E vou criando uma pressão lá dentro. E vivo como se não existisse aquilo. Mas existe. Faz parte de mim, sou eu. Mesmo que eu não conheça. Por quê? Exemplos que nós demos ontem lá. Estamos na Casa Espírita e vamos ter uma mensagem lá que vem. Não é bonita aquela mensagem? Por que a gente não faz? Não sai por aí fazendo? Porque na hora a gente se empolga com aquela mensagem, meu Deus, é isso para você. O homem de bem, então, é isso. Eu vou ser assim. Eu vou sair por aquela porta, eu vou ser assim. E quando a gente chega ali na esquina, não vai ser assim. Porque o seu consciente, o seu ego consciente determinou que você queria fazer assim, mas ele não manda nada nessa casa. Tem alguém mais forte aqui que chega determinando como vai ser. Fala, não vai ser assim não, vai ser diferente. E aí quando você vê, você deu um grito já para a pessoa, fala, meu Deus, eu vim gritando com a pessoa, falei um palavrão para ela, saiu, escapou, isso aqui, nossa, eu não queria. É um ego, é essa coisa miudinha de nós mesmos. E esse aqui quando chega determinando. Porque agora, falamos ontem até, em 2026 eu vou começar um regime em 1º de janeiro, eu vou perder, sei lá, tantos quilos. Eu vou, tadinho, é isso aqui que está pensando. Eu vou fazer, e quando chega 1º de janeiro, ele faz um dia, no segundo dia abre a geladeira, é um pavê lá que sobrou do Réveillon, aquele pavê lá. Eu vou deixar para amanhã o comércio. Tá? Por quê? Porque alguém, uma força, lembra que os inimigos podiam ser considerados uma força também? Uma força, uma energia que faz parte de nós. Está em nós, nos compõe. Tá? E nós não sabemos. Ele chega determinando, não vai ser assim, vai ser assim. Esse é que eu não conheço, que está dentro de mim, atrasa a minha evolução, paralisa a minha evolução. Certo? Vou começar a academia tal dia, semana que vem eu começo. Não vai começar. 2026 eu vou pegar firme no centro. Não vou faltar um dia. Não vou faltar um dia no centro. É uma postura chamada, um outro dia, um outro assunto a gente estudar, uma postura egóica. O ego, querendo, vou fazer. Aí na hora de fazer, chega alguém, o inconsciente, chega algo inconsciente e diz, não, hoje eu não vou, você não vai para o centro, não vou, vamos ficar aqui em casa, olha o sofá aí, gostoso, sofá gostoso aí e tal, vai ter o jogo lá e tal. Então, essa situação, olha o que Joana de Ângeles fala, invariavelmente, ou seja, sempre, o eu pensa em si não compreendendo a imensidade do inconsciente que é o seu total. A gente não considera o consciente. E nem pode. Não faz parte do nosso universo cognitivo. Nosso universo consciente. Uma coisa não existe. Mas está lá. Manda, determina. Então o conteúdo inconsciente permanece agindo sobre o nosso comportamento, não que a gente nem imagina que ele exista. Certo? E aí a segunda tópica no outro dia, importante é a gente saber dar valor ao inimigo real, porque aqueles que nós consideramos inimigos do mundo, Santo Agostinho fala, nunca despreze a opinião deles a seu respeito, porque Deus os coloca ao seu lado como espelho para falar para a gente coisas que os nossos amigos não falam.
Eles estão agindo como impulsionadores do caminho evolutivo nosso. Eles não estão agindo para atrasar a marcha, estagnar a marcha. E nós paramos num determinado ponto, eles vêm empurrar com tudo. Vem falar o que o amigo não fala. Dá meus exemplos ontem lá. Ele chega e fala, vai tomar um banho. A Sabesp cortou a água da sua casa lá. Pô, não tem que chegar perto de você, faz favor, segura o desodorante. Vai escovar o dente. Vai, não dá para conversar com você. Algum amigo fala isso pra gente? Amigo não fala. Mas o inimigo já põe um apelido bem caprichado por causa desse problema e vai espalhar para todo mundo. O dente vê. E aí a gente se modifica naquele povo. São espelhos. E isso é um paradoxo. Quem a gente pensa que é o inimigo, está nos ajudando nessa marcha evolutiva do Espírito que somos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu avancei demais o assunto. Você faz a prece de encerramento? Fazemos a prece também. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nos unimos, Senhor, juntamente com a espiritualidade presente e ativa, para juntos elevarmos, Senhor, nossos sentimentos de gratidão, por termos essa possibilidade de nos congregar, nos unirmos em torno do estudo das tuas coisas, das tuas leis, da tua criação, da qual fazemos parte. Obrigado, Senhor, porque nesses estudos, Senhor, nós só entendemos como é cada vez maior a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, para conosco. Quantas possibilidades que são as tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos proporciona para avançarmos, Senhor, no entendimento, que poderá nos conduzir a uma melhor performance, Senhor, terrena, como cristão, como seguidor das lições de Jesus, que somos, com a dificuldade que o Senhor conhece. Dá-nos, Senhor, o estímulo para vencermos os obstáculos do caminho, para perseverarmos até o fim, Senhor, conforme disse o Mestre. Abençoa a todos nós, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.